Boa noite. Vou repetir, mas sempre é bom voltar a essa casa, né? A gente fica muito feliz, que as energias são sempre tão aconchegantes que até num dia desse de tanto frio nós estamos aqui reunidos, né? Que beleza. Nós vamos falar essa noite extraído do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 6, que tem como título O Cristo Consolador. E quem não está precisando de um consolo, né? Quem não está precisando de um colinho, de um apoio, no meio de tantas tribulações que acontecem no nosso dia a dia, não é? Então, nesse capítulo, nós temos o primeiro título que fala sobre o jugo leve, o segundo, Consolador Prometido, o terceiro, Instrução dos Espíritos, Advento do Espírito de Verdade. Nós vamos ficar com o terceiro título que nos fala sobre Instrução dos Espíritos. Mas antes, eu só vou lembrar que o título anterior que fala sobre o Consolador Prometido, né? Que foi o que Jesus nos deixou dito que ele mandaria mais tarde a terceira revelação, que seria o Consolador. Ele prometeu ainda conosco na Terra, que nos enviaria depois o Consolador Prometido. E nós cremos que o Consolador Prometido é a doutrina dos Espíritos, né? Por quê? Porque eles vieram através da codificação que Kardec propôs para todos nós, nos informar, nos esclarecer sobre coisas que até então, há 2000 e poucos anos atrás, nós não conseguíamos entender muito bem, né? E eu digo nós, não só porque a raça humana de hoje ou de 2000 anos atrás, mas nós, porque muito provável, muitos de nós hoje aqui já viveu lá atrás, cometendo seus erros, tendo dificuldade de entender até as palavras que nosso Jesus trouxe para nós naquele tempo. Por quê? Porque se hoje nós ainda estamos iniciando a nossa caminhada, digamos que talvez nós estejamos entre o pré-primário, não sei se existe esse nome hoje em dia, né? Ali a pré-escola, e o primeiro, segundo ano, talvez, para alguns, naquele tempo nós éramos do berçário. Então, era muito difícil para o nosso espírito, para a nossa mente ainda tão pouco evoluída, entender determinados recados, digamos assim, que o Cristo nos passou, né? Eu sempre costumo dizer que, assim, quando a gente quer que uma criança entenda alguma coisa, a gente fala de forma com que ela consiga, pelo menos, captar alguma mensagem. Então, a gente não vai dizer para uma criança assim, olha, é fundamental que você saiba que a bondade é essencial em todos os seus atos, né? Se for muito pequenininho, não vai achar palavra que não entendeu. Agora, se a gente contar uma historinha do menino que é bonzinho,
que ajuda os seus colegas e por isso ele sempre vive feliz, a criança já fica um pouco mais atenta, porque é uma historinha e muitas vezes de uma criança. Então já há uma identificação. Para que nós nos identificássemos com Jesus, nós precisávamos entender algumas razões que eram difíceis na época, né? Então ele contou muita coisa em parábolas, enfeitadas, para que pelo menos alguns conseguissem tirar o verdadeiro sentido do que ele falava. Mas, como muitos de nós ainda teve dificuldade e também se perdeu um pouco, né, ou muito no caminho, ele disse: mas não fiquem preocupados. Por mais que vocês se sintam talvez inseguros quando eu não estiver aqui com vocês, vai vir vou pedir ao meu Pai, né, que ele envie a vocês o Consolador. E por que Consolador? Porque o que nos consola é o entendimento. Então, ele chamou de Consolador aqueles espíritos que, através de Kardec, vieram nos trazer o consolo frente às nossas dores, às nossas dificuldades, as razões pelas quais nós passamos por tudo que aqui passamos, mostrando que somos responsáveis por nós mesmos, coisa que lá atrás, nós ainda no berçário, digamos assim, não teríamos condições de entender. Tu não vai chegar para uma criancinha e dizer: olha, você é responsável por tudo que você faz. A criança vai dizer: o que é isso? Ou nem vai dizer, né? Vai olhar com cara de hã? Então, Jesus não pôde impor isso. Não é impor, né? Porque ele nunca impôs nada, mas era difícil para ele falar sobre essa nossa responsabilidade. Ele deu vários exemplos. Quando ele curava, ele dizia: vá, mas não volte a pecar. Como quem diz: o problema é teu, te cuida, não é? Mas muitos não entendiam. Após a vinda da doutrina dos espíritos, nós começamos a entender, porque ela nos trouxe o conhecimento. E através desse conhecimento, nós nos sentimos consolados. Então, nós temos assim, no item 5, Advento do Espírito de Verdade, ele nos diz assim: venho como outrora aos transviados filhos de Israel. Quem é que veio para os filhos de Israel que estavam perdidos? Quem foi? Jesus. Quem é o Espírito de verdade? Jesus. E ele diz: venho como outrora aos transviados filhos de Israel, trazer-vos a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me, o Espiritismo, como o fez antigamente a minha palavra, tem de lembrar aos incrédulos que acima deles reina a imutável verdade. O Deus bom, o Deus grande, que faz
germinem as plantas e se levantem as ondas. Revelei a doutrina divinal, como um ceifeiro reúne em feixes o bem esparso no seio da humanidade e disse: vinde a mim, todos vós que sofreis. Então, nesse primeiro parágrafo aqui, nós podemos observar como o Espírito Verdade nos acolhe e nos dá o recado. Por isso que é imprescindível que nós estudemos e entendamos o que o Evangelho do Mestre quer nos dizer. E quer nos dizer porque ele é atual. Ontem, hoje e continuará sendo amanhã. Então, nós temos que lembrar que ele veio a nós para realmente nos ensinar, nos fazer compreender que ele está sempre ao nosso lado. Mas, ingratos, os homens afastaram-se do caminho reto e largo que conduz ao reino de meu Pai e enveredaram pelas ásperas sendas da impiedade. Meu Pai não quer aniquilar a raça humana, quer que, ajudando-vos uns aos outros, mortos e vivos, isto é, mortos segundo a carne, porquanto não existe a morte, vos socorrais mutuamente, e que se faça ouvir não mais a voz dos profetas e dos apóstolos, mas a dos que já não vivem na terra, a clamar. Orai e crede, pois que a morte é a ressurreição, sendo a vida a prova buscada e durante a qual as virtudes que houverdes cultivado crescerão e se desenvolverão com o cedro. E ele ainda adverte: homens fracos, que compreendeis as trevas das vossas inteligências, não afasteis o facho que a clemência divina vos coloca nas mãos para vos clarear o caminho e reconduzir-vos, filhos perdidos, ao regaço do vosso Pai. Ou seja, precisamos arregaçar as mangas, lembrar de todos os recados que nós recebemos do nosso irmão maior e colocá-los em prática. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. A partir do momento em que nos disponibilizamos a isso, com certeza, toda a nossa vida começa a transformar-se, porque nós estamos dando as mãos àqueles que mantêm as deles estendidas o tempo todo para nós. Nós é que botamos desculpa. Agora não. Não, agora eu quero fazer uma baguncinha ali. Depois mais tarde, eu vou virar uma pessoa séria. Agora eu quero curtir um pouquinho a vida. E aí essa curtição às vezes leva a caminhos bem tortuosos. Alguns conseguem um retorno, lembram
de como era antes e voltam. Outros ficam durante muito mais tempo, perdidos na treva, na escuridão, por opção própria, não porque o Pai lhes castigou. Nenhum de nós recebe castigo. Deus é Pai, é amor, é bondade. E Ele, de nós, Ele só quer que a gente o aceite, que a gente cresça, que a gente faça o que deve ser feito. Não é assim aqui na Terra? Quem já não teve ou tem um pai e uma mãe que está sempre dizendo: meu filho, faça assim, escuta o que eu estou te dizendo, eu quero o teu melhor. A minha mãe tem 88 anos, ela ainda diz que se a gente não andar na linha, ela é de 1900 e antigamente, eu ainda levanto e passo a mão em vocês. Tem filha que já é bisavó e ela ainda diz, como tataravó, que ela ainda manda em nós. Manda no sentido de ela está presente para nos orientar. E o nosso Pai faz o mesmo. Ele nos manda tantos enviados, além daquele que exclusivamente está sempre ao nosso lado, que é o nosso anjo guardião ou mentor. Mas nós, muitas vezes, agora não. Mas as mãos dele estão ali, sempre estendidas. E a gente, depois de se perder, às vezes volta, né? E ainda bem que volta, mas como criança, chorando, arrependida, pedindo colo. E o colo, o consolo que o Mestre nos mandou foi a doutrina dos Espíritos. Por isso ele diz assim: sinto-me por demais tomado de compaixão pelas vossas misérias, pelas nossas fraquezas, pela vossa fraqueza imensa, para deixar de estender mão socorredora aos infelizes transviados que, vendo o céu, caem nos abismos do erro. Porque além de nós não pegarmos as mãos dos nossos amigos, nós também negamos estendê-las aos necessitados. E vejam que ele não diz assim: tenho pena porque vocês não me estendem as mãos. Não, isso é opção nossa. Ele não cobra. Ele só diz: sinto porque vocês não estendem as mãos àqueles que necessitam. Porque cada um de nós há que fazer a sua parte. Não basta simplesmente dizer: mas eu não faço mal a ninguém. Mas se não tiver fazendo o bem, já está fazendo mal. Que é que nem você vê uma pessoa desmaiada, caída no chão, e você sair de fininho dizendo: fazer de conta que eu nem vi, porque não é comigo, não quero me meter. Ora, se você chamasse uma ambulância, se socorresse aquela pessoa, talvez você ajudasse ela a não ter grandes sequelas do que lhe aconteceu. Mas às vezes a gente diz: não quero nem chegar perto, não é comigo, vou sair de fininho. Não quero fazer besteira. Mas a besteira, na verdade, é o que você está fazendo. A não ser, é claro, que existam já pessoas socorrendo aquela
aquele ser necessitado. Mas nós precisamos, além de dever, auxiliar o próximo. Porque o próximo, quem é? É o nosso irmão. Seja ele de que procedência vier, seja ele como for, nós somos todos irmãos. Não se procura tanto hoje em dia fazer exame DNA para descobrir quem é o pai, aí descobre que tem irmão, que tem isso? Pois eu vou dizer para vocês, se todos nós fizermos o teste de DNA divino, todos nós teremos a mesma semente criadora. E por isso, somos filhos de um único Pai e irmãos, queiram ou não, nós somos todos irmãos, jovens, velhos, negros, brancos, altos, baixos, pois como os filhos dos nossos pais são cada um como o dedo de uma mão, todos diferentes entre si, nós, como filhos do nosso Pai, somos todos diferentes uns dos outros, mas todos filhos do mesmo Pai. Então, ele continua dizendo: crede, amai, meditai sobre as coisas que vos são reveladas. Não mistureis o joio com a boa semente, as utopias com as verdades. Ou seja, muitas vezes nós nos deixamos enganar por aquilo que parece mais legal. Legal é do nosso tempo, né? Não sei se hoje como é que a rapaziada fala, mas algo parecido a isso, né? Algo muito bonito. Ah, não, o bom é ir para a festa. Eu não vou para a festa da juventude espírita. Ah, aquilo lá é coisa de gente carola, né? Não, eu quero ficar em casa me arrumando, tem que alisar o cabelo, tem que passar a pintura, fazer a unha, porque o bom vai ser a festa que vai ter hoje à noite. Se eu for na casa espírita, não vai dar tempo. Não que nós, e toda a juventude, que é a idade que mais aflora para isso, não possamos sair, festejar, nos alegrar, dançar, curtir. Não, isso é felicidade, é ótimo, festejemos que estamos todos aqui, não é? Isso é maravilhoso. Só não podemos misturar o joio com a boa semente. Então, cuidado, não vamos cair na tentação. Vamos socorrer aqueles que querem nela entrar. Essa é a nossa função. Não é deixar de estar com as pessoas, mas é, junto com elas, sermos o exemplo para que elas procurem conosco permanecer. Foi São Francisco, né, que disse: vai e pregai o Evangelho. E se for preciso, usai a palavra. O que significa que é o exemplo muito maior do que qualquer palavra proferida.
Então, às vezes as pessoas dizem assim, não, eu não sei falar, não sei explicar. Não, eu não vou dar palestra na casa espírita, porque eu não sei falar, né? Tem um monte de gente, eu não vou participar disso, porque eu tenho vergonha. Não precisa ter vergonha. Haja como irmão de Jesus. E aí você já estará transmitindo a boa nova, o Evangelho. Meça as suas palavras. É melhor até calar muitas vezes, né? Para não brigar. É mais fácil dar o exemplo. Mais fácil, maneira de dizer, né, gente? Porque nós ainda estamos no processo de aprendizado. Então, nós vamos cair, escorregar, ralar o joelho, quebrar o dedinho. Vai acontecer muita coisa. Até que a gente aprenda a andar retinho, sem tropeçar, demora, né? Mas é assim que a gente aprende. E aí, olha só o recado. Espíritas, amai-vos. Este o primeiro ensinamento. Instruí-vos. Este o segundo. No cristianismo encontram-se todas as verdades. São de origem humana os erros que nele se enraizaram. Eis que do além-túmulo que julgáveis, a nada vozes vos clamam. Irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede os vencedores da impiedade. Então, aqui ele confirma que foi do além-túmulo que vieram as vozes para nos orientar, para nos esclarecer e para nos consolar. E ele retifica, né? Jesus venceu. E nós temos que nos esforçar também para vencermos as nossas próprias dificuldades. Esse texto, primeiro, foi ditado pelo Espírito de Verdade em Paris em 1860. Depois ele continua com algo maravilhoso. Venho instruir e consolar os pobres deserdados. Venho dizer-lhes que elevem a sua resignação ao nível de suas provas. Ou seja, cada um entenda que a sua prova é única, é sua, e se lhe foi dada é porque você tem a capacidade de passar por ela. Venho dizer-lhes que elevem a sua resignação ao nível de suas provas, que chorem, porquanto a dor foi sagrada no jardim das oliveiras, mas que esperem, pois que também a eles os anjos consoladores lhes virão enxugar as lágrimas. Nós não estamos sozinhos. E quando, e se, e provavelmente acontecer, o momento em que nos sintamos abandonados, esquecidos, doloridos, basta que levemos o pensamento ao Pai, porque Ele sabe de tudo.
não precisamos de palavras para Ele. Precisamos apenas lembrar, querer, nos entregar, nos aconchegar ao colo dele. E ele estará ali pronto para aliviar as nossas angústias, as nossas dores e mais, para nos dar o empurrão, o alicerce, a força de nos reerguermos e continuarmos a nossa trajetória. O tempo está acabando, eu vou pular aqui para o último colocado, o último item, número 8, onde o Espírito de Verdade, em 1863, quer dizer, foram várias vezes em que ele veio nos trazer os seus recados e dizer as suas verdades. Então, esse último item diz assim: Deus consola os humildes e dá força aos aflitos que lhe pedem. Seu poder sobre a terra cobre a terra e por toda parte, junto de cada lágrima, colocou ele um bálsamo que consola. Eu acho isso assim formidável. A abnegação e o devotamento são uma prece contínua e encerram um ensinamento profundo. A sabedoria humana reside nessas duas palavras. Possam todos os espíritos sofredores compreender essa verdade, em vez de clamarem contra suas dores, contra os sofrimentos morais que neste mundo vos cabe em partilha, tomai, pois, por divisa essas duas palavras, devotamento e abnegação. E sereis fortes, porque elas resumem todos os deveres que a caridade e a humildade vos impõem. Devotamento e abnegação, ou seja, trabalho, dedicação, de mãos dadas com Jesus, com tudo que ele nos ensinou, com a força e o seu apoio. E abnegação, no sentido de, tudo bem, não gostaram, eu fiz a minha parte. Ser abnegado é tomar o seu lugar, fazer o seu trabalho, independente de esperar algo em troca. O abnegado, ele faz porque ele sabe que o que ele vai fazer é importante. Mesmo que todos em volta digam ao contrário. Mas ele sente no coração, no devotamento, que é importante que seja feito. E resume todos os deveres que a caridade e a humildade vos impõem. Por quê? Porque fazer é um ato de caridade, quando não esperamos nada em troca. Aí a abnegação. E a humildade é fazer sem se achar melhor do que aquele que ainda não conseguiu fazer. Porque cada um de nós está num grau de estudo diferente. Então, não adianta a gente olhar para o outro e dizer: ah, você tem que fazer porque eu faço. Você está fazendo agora, e antes você fazia?
Ah, não, porque antes eu não sabia. Pois é. Esse que você quer que faça o que você está fazendo, ele ainda não sabe também. Dê a ele o tempo dele. Não exija do outro o que ele não tem possibilidade ainda de lhe dar. Dê você o que você pode. E se ele quiser, reparta com ele. Se não, deixe o exemplo, que é mais forte do que qualquer palavra, qualquer imposição. Em nenhum momento nós escutamos aqui, Deus impôs, Jesus falou que tem que. Ele deu norteamento, o mapa para a gente conseguir chegar lá. Agora, quem quer, segue o mapa. Quem não quer, quer se aventurar, é a opção. É livre arbítrio. Vou encerrar. O sentimento de dever cumprido vos dará repouso ao espírito e resignação. O coração bate então melhor, a alma se asserena e o corpo se forra ao desfalecimento. Por isso que o corpo tanto menos forte se sente, quanto mais profundamente golpeado é o espírito. Quando nós não cuidamos daquilo que temos de mais precioso, que é nós mesmos, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, mais sofre o nosso corpo. Que a graça de Deus e do Pai nos mantenham sempre atentos para a nossa caminhada. Obrigada a todos. Desculpa.